Senhoras, senhores, agradeço o convite de participar desse evento internacional. Eu falo direto do Brasil, tenho vários amigos aí em Portugal e na Europa, e é com grata satisfação que eu divido com vocês um pouco daquilo que nós produzimos aqui no Brasil, como encerramento de uma tese de doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Eu espero que a nossa proposta seja aproveitada aqui no Brasil e também na Europa, mesmo porque estive aí na Europa e tive a oportunidade de aprender as formas e os procedimentos descentralizados, a desconcentração de serviços, o que me possibilitou retorno para o Brasil e uma análise diferenciada dos meus dados e daquilo que eu gostaria de propor para melhorias dos procedimentos aqui no ordenamento jurídico brasileiro. O trabalho, ele especificamente tem o título de propostas de modelos de soluções de conflitos fundiários a partir de dados dos órgãos públicos da comarca de São Carlos, do estado de São Paulo, aqui do Brasil. Qual foi o escopo do trabalho? O escopo do trabalho foi fazer o mapeamento dos conflitos. Primeiro nós fizemos dos ambientais de forma geral para encontrar, e depois nós tivemos que classificar esses conflitos ambientais em subclassificações para encontrar os fundiários. Então o escopo foi justamente encontrar se de fato existiam esses problemas em uma cidade média com IID, que é o Índice de Desenvolvimento Humano elevadíssimo, aqui no estado de São Paulo. O objetivo principal foi o mapeamento no sentido de utilizar tecnologias para indicar aonde estavam aqueles conflitos fundiários urbanos, os instrumentos, e depois tivemos vários outros objetivos secundários, dentre eles a análise de dados propriamente dita com instrumentos próprios, e depois nós criamos instrumentos e diagramas e fluxogramas e modelos próprios de resolução e solução de conflitos fundiários ambientais e fundiários aqui para o ordenamento jurídico brasileiro. Os instrumentos utilizados da metodologia foram também criados por nós pesquisadores aqui. Eu aprimorei, junto com o meu orientador, nós aprimoramos esses instrumentos em tabela Excel. Utilizei para análise dos dados toda a metodologia diagnóstica, prognóstica, exploratória, transversal, temporal. Montei em diagramas, então nós estamos diagramas, fluxogramas, gráficos, estamos com todos esses dados apurados, analisados e descritos durante os 5 anos, de 2013 a 2017. Na realidade, fiz um trabalho de 10 anos, mas achamos por bem reduzir essas estatísticas para 5 anos. Após isso, encontrado e analisado e descrito esses conflitos, coloquei em mapas, não mapas cartográficos, mas mapas utilizando o Google Earth e usando também o Google Earth Pro. A partir daí, notei que nós tínhamos mais de 400 pontos de conflitos fundiários na cidade de São Carlos, e seria de forma singela e no sentido só de demonstrar esses pontos, seria, não no sentido de uma tese de cartografia, seria muito difícil apresentar 400 pontos dentro de um único mapa e transformar cada ponto em que eu trabalhei em 50 novos dados. Então, no total, eu trabalhei mais ou menos cerca de 5.000 dados vezes 50 abas. Então, eram muitos dados para estarem dentro de uma plataforma simples, como no caso do Google. A alternativa que encontrei para a apresentação dos resultados
foi colocar esses dados via mosaicos. Então, dividir a cidade em região norte, sul, leste, oeste, nomeando o bairro. Antes eu tive um trabalho de diagnóstico desse bairro, indo até esses bairros, fotografando esses bairros, e depois retomei com a análise desses dados das ações judicializadas. Previamente houve uma coleta de dados nos órgãos públicos, nas varas estaduais, federal, Ministério Público Estadual e Prefeitura, e na assistência social aqui, que é a nossa organização. E depois que essa coleta estava toda realizada, nós trouxemos esses dados para os resultados propriamente dito. Esses resultados, eles nos causaram um pouco de espanto, porque os resultados foram apresentados e demonstraram que desses 5.000 dados, tínhamos representados na vara estadual e no Ministério Público Estadual e na Justiça Federal cerca de 1 a 2 possibilidades de mediação. Então, e nenhuma efetivamente realizada e com resultado. Dessa forma, nos causou a hipótese de confirmação de que os procedimentos e os métodos utilizados de mediação fundiária não existem no Brasil. E não existem, né? Na realidade, não existe a terminologia e não é eficiente esse mecanismo dentro do Poder Judiciário. Em face disso, foi necessário criar conceitos, um novo conceito e novas definições de conflito dentro de uma percepção sistêmica, mas sistêmica no sentido de uma percepção diferenciada de lide que nos é ensinado na área jurídica, em que nós consideramos o conflito enquanto vários pontos que lhe levam não a uma mera tensão, mas uma complexidade de causas que levam a um problema. A partir disso, de uma mediação de problemas, foi-se necessário também criar uma nova teoria de mediação. Essa mediação foi estabelecida como uma mediação inicialmente classificada e tipificada como mediação fundiária. Essa mediação fundiária autônoma, em que eu nominei, ela é considerada como uma mediação autônoma em que há um rito de procedimento administrativo específico dentro do Poder Judiciário com vínculos, com efeitos vinculativos da sentença diretamente para o cartório de registro de imóveis. E outra mediação, que seria a mediação mista, que é a mediação ambiental e fundiária, que demandaria uma regularização ambiental dentro das ações judiciais, com um procedimento todo de técnicos e dentro de uma complexidade de procedimentos, com o uso de instrumentos urbanísticos e ambientais e técnicos de cada área, para que depois o juiz julgasse e remetesse esse procedimento via administrativo com efeitos vinculativos da sentença até o cartório de registro de imóveis. A mediação em si, ela foi criado um modelo em cima de algo que vocês já utilizam aí em Portugal, só que eu inverti a escala de Glass, em que determina o inimigo, o embate e depois a solução de conflitos. Fiz da minha tese a inversão da escala de Glass e utilizei das metodologias de vários graus e níveis de contato com a comunidade, desde as audiências públicas, primeiros encontros, a fala, a visita, depois as audiências públicas, as entrevistas, até se chegar à avaliação e à mediação online e à solução de conflitos dentro das entidades regulatórias estruturadas nesse contexto de começo, meio e fim, ou seja, desde lá da primeira visita que eu faço à comunidade até se chegar à solução de uma entidade maior regulatória do que foi validado e certificado nos cartórios de registro de imóveis aqui no Brasil. Eu sei que 10 minutos é muito pouco,
para explicar como ocorreu esse procedimento. Eu publicarei nos livros e nos anais do evento, mas creio eu que é uma ideia diferente. Vocês podem replicar essa proposta aí em Portugal, publicando isso aí na Europa. Eu vou deixar aberto aqui no Brasil também, e nós podemos testar isso em várias cidades, aí no caso de vocês, em vários distritos, essa nova metodologia. Desde a conceitual, de conflitos e mediação, que vem uma proposta nova, até as sugestões de implantação, regulação e avaliação daquilo que nós propusemos, cerca de 70 sugestões de propostas de solução de problemas fundiários de forma descentralizada, desconcentrada de serviços. Aqui nós falamos no Brasil com uma governança interfederativa, conforme as peculiaridades de cada estado, porém regulado pelo estado maior, que é o governo federal. Essas estruturas estão todas descritas na tese. Muito obrigada e agradeço a oportunidade e fico à disposição.